quero tentar projetar o que vem aí pela frente para o Flamengo, né? E é uma maratona assustadora. É uma maratona assustadora que vai me levar à grande questão, que eu queria que todos vocês respondessem aqui nos comentários, né? O que fazer com o Brasileirão? Poupar ou não? Pois é, essa é uma questão que vai estar cada vez mais presente daqui para frente no Flamengo e nos outros clubes também, né? Palmeiras, Atlético Mineiro já se livrou da Copa do Brasil. Mas, enfim, os clubes que brigam pelos principais títulos do campeonato, né? De toda a temporada, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. O Flamengo segue vivo nas três, ainda que no Brasileiro esteja 8 pontos atrás do líder, é uma distância bastante considerável. Mas o que vai acontecer daqui para frente? E o que se pode esperar desse time depois de uma exibição tão espetacular como foi na vitória sobre o Atlético Mineiro? Não vamos medir palavras, não. Foi espetacular. A vitória do Flamengo sobre o Atlético Mineiro. Hoje, meu querido amigo André Rizek, no Seleção, dizia: não, o Flamengo nem precisou jogar tanto, afinal de contas, o Atlético Mineiro nem entrou em campo. O Rizek, meu amigo, o Atlético Mineiro não entrou em campo, segundo as suas palavras, porque o Flamengo não deixou. A exibição do Flamengo ontem foi tão grandiosa, tão gigantesca, tão perfeita taticamente, que simplesmente o Atlético Mineiro caiu na armadilha que o Flamengo preparou e não conseguia sair de nenhum tipo de marcação. O Hulk, o Davi Luiz botou no bolso. O Ademir, o Felipe Luiz botou no bolso. E o meio-campo do Flamengo, com o Thiago Maia, com o João Gomes, com o Everton Ribeiro e com o próprio Arrascaeta, engoliu o meio-campo do Atlético Mineiro. Foi isso que aconteceu. Então não tem essa de que o jogo de ontem foi mais fácil do que parecia ser e que o Flamengo nem precisou jogar muito. O Flamengo jogou uma barbaridade e tinha que jogar uma barbaridade para ganhar desse Atlético Mineiro, que tinha derrotado o Flamengo nos 2 jogos anteriores, né? E apesar, o Turco Marromed não está bem, o Atlético não está mais como na época do Cuca. Gente, está lá em cima do Campeonato Brasileiro e continuava vivo, como continua na Libertadores, mas morreu na Copa do Brasil por causa do Flamengo, que fez uma exibição primorosa. Então, pelo amor de Deus, não me venha com essa história de que o Atlético não entrou em campo e que o Flamengo se beneficiou disso. Foi o Flamengo que não deixou o Atlético Mineiro entrar no jogo, não em campo, entrar no jogo. O Flamengo fez uma exibição primorosa. E aí, claro, quando se vê uma exibição como essa, quando se começa a notar sinais bem claros de que o Dorival já está com um time bem armadinho, já encontrou uma solução, já passou a jogar com 3 volantes, coisa que não fazia, já trouxe o Everton Ribeiro para uma dessas posições de volante, e o Everton Ribeiro se adaptou muito bem a ela, até melhorou a produção do Everton Ribeiro, você começa a sonhar alto, né? Natural. Então, eu, por exemplo, já estava dizendo, puxa vida, tem 3 jogos aí pela frente, na verdade, 4. O Flamengo pega agora o Curitiba, depois pega o Juventude, os 2 em Brasília, né? Já que no Maracanã vai estar fechado, depois pega o Avaí na ressacada, e em seguida, na primeira rodada do segundo turno, pega o Atlético Goianiense. E aí comecei a esfregar as mãos, assim, dizer, puxa vida, olha aí, 12 pontos, encosta lá em cima e vai brigar pelo título brasileiro. Não é tão simples assim. É possível ganhar esses jogos? Mas não vai dar para jogar com o time titular o tempo todo. Não vai dar. André Rocha e eu, na live do UOL, ontem, discutimos exatamente isso. Ele diz que vai ser um catadão que vai jogar contra o Curitiba, por exemplo, no próximo sábado. Ele acha que o Dorival vai poupar praticamente todo o time que ganhou do Atlético Mineiro. Eu acho até que ele vai poupar alguns jogadores, e sim, ele precisa avaliar muito bem lá com o departamento de fisiologia, né? Afinal de contas, agora está de volta o tal cara que trabalhava na Exos, que assessorava tão bem o Jorge Jesus em termos de análise de desgaste dos jogadores, né? Poupar para eventualmente não ter contusões musculares, como teve aos montes na época do Paulo Souza. É claro que isso aí tem que ser feita uma análise. Mas se o Flamengo pretende ainda ficar mais ou menos ali próximo do brasileiro, para, de repente, uma arrancada final, ele não pode poupar todo mundo, né? Ele não pode poupar todo mundo. Ele tem que botar um time com capacidade suficiente para derrotar o Curitiba lá no Mané Garrincha e depois derrotar o Juventude. Pelo menos esses 2, já bota 6 pontos, já aproxima um pouco mais. E depois tentar ganhar, sim, por que não, do Avaí na ressacada. O problema, e aí é que vem a questão, e que eu queria botar para vocês, é o desgaste e o calendário. Eu vou botar, acabei de publicar um tweet aqui na minha página, no meu Twitter, que eu queria dividir aqui com vocês, para vocês verem como uma coisa é feia. É feia, não é simples, não.
É claro, vão chegar os reforços já depois do jogo com o Curitiba, já contra o Juventude. Teoricamente, Cebolinha e Arthur Vidal já vão estar podendo jogar e tudo. Mas dá uma olhadinha aqui. Botei aqui os jogos e eu vou lendo aqui para vocês. Olha aqui. Dia 16, agora, sábado, Curitiba, em Brasília, tem viagem. Dia 20, Juventude, em Brasília também. Muito provavelmente o time fica lá de 16 para 20, né? Dia 24, Avaí ressacada. Até aí são os jogos do Brasileiro. Só que, no dia 27, ou seja, 2 dias, o terceiro já é o dia do jogo, ou seja, 24, joga na ressacada, e 27 é o jogo de ida da Copa do Brasil, das quartas de final da Copa do Brasil, que ninguém sabe ainda contra quem será. O sorteio vai ser feito na terça-feira que vem, mas as datas que estão lá previstas para os jogos de ida e volta, vou pegar aqui exatamente para ler para vocês, olha aqui, ó. Os jogos de ida estão marcados para acontecer entre os dias 27 e 30 de junho. Eu botei aqui 27 porque, diante da tabela que o Flamengo tem, só pode ser 27. Não tem outra possibilidade. Então, veja lá, 27, então, o primeiro jogo de ida da Copa do Brasil, que ninguém sabe contra quem vai ser. Pode ser, por exemplo, contra o Palmeiras. O Palmeiras classificar hoje contra o São Paulo, o pote é comum, o Flamengo pode ter que pegar o Palmeiras logo de cara, imagina a pedreira. Aí sai desse jogo do dia 27 da Copa do Brasil, no dia 30, Atlético Goianiense no Maracanã. Tudo bem, Maracanã, Atlético Goianiense, ganhou de 3-0, agora se classificou na Copa do Brasil. Mas dá para imaginar que o Flamengo possa ganhar também. Mas você repara só, olha aqui, ó. 16, 20, 24, aí, a partir daí é a pedreira. 24, 27, 30. Ah, mas aí Atlético Goianiense, Maracanã, só que no dia 2, estamos falando em julho, 24, 27, 30 de julho. No dia 2 de agosto, Flamengo e Corinthians pela Libertadores, na Neoquímica Arena. Aí é o seguinte, veio do jogo da Copa do Brasil no dia 27, vai jogar com o Goianiense no dia 30, e no dia 2 pega o Corinthians na Neoquímica Arena pela Libertadores. Primeira partida de ida do mata-mata da Libertadores. Vai dar para jogar com o time inteiro nessa sequência toda? Eu acho muito difícil. Aí depois do Corinthians, tem 5 diazinhos, melhora São Paulo pelo Brasileiro, lá em São Paulo. No dia 9, veja bem, dia 7, São Paulo. Só que dia 7, São Paulo, dia 9, Corinthians, Libertadores de novo. É claro que devem fazer um remanejamento qualquer aqui. Talvez o São Paulo passe para o dia 6. Deixa eu ver qual é o Flamengo e São Paulo. Se é sábado ou domingo. Porque pode, de repente, por causa do jogo da Libertadores, é domingo. Então, aqui dá para imaginar que o Flamengo, de repente, passa para dia 6, o jogo com o São Paulo pelo Brasileiro. Porque no dia 9 ele já joga com o Corinthians, de novo, o jogo de volta da Libertadores. Aí sai do dia 9 da Libertadores, joga dia 14 com o Atlético Paranaense no Maracanã, brasileiro. Mas no dia 17 já tem a volta da Copa do Brasil, que a gente não sabe ainda contra quem vai ser, mas é o jogo de volta da Copa do Brasil. E, finalmente, no dia 21, ou seja, 4 dias depois, o Palmeiras pelo Brasileiro, lá na Allianz Parque. Gente, é uma sequência insana. Insana. Claro, a gente sempre vai lembrar do Jorge Jesus, que dizia que o jogador não precisa ser poupado, que dá para poupar nos treinos e jogar, parará. Mas é bom lembrar que o Jorge Jesus foi eliminado praticamente quando chegou da Copa do Brasil, pelo Atlético Paranaense, lembra? Nos pênaltis, Maracanã. E ele passou a ter só Brasileiro e Libertadores. O Dorival agora, nessa maratona aqui, que vai do dia 16/7 ao dia 21/8, ou seja, 1 mês e 5 dias, nesse mês aí, o Flamengo joga com Curitiba, com Juventude, com Avaí, com a ida da Copa do Brasil, com o Goianiense, com o Corinthians na Libertadores, com o São Paulo, com o Corinthians na volta da Libertadores, contra o Paranaense e a volta da Copa do Brasil e o Palmeiras. São 11 jogos, amigos. Em 1 mês e 4 dias, o Flamengo faz 11 jogos.
sendo que desses 11 jogos, 4 de mata-mata. 4 que, se perder, dá adeus ou a Copa do Brasil ou a Libertadores. Então, a sensação que eu tenho, e eu queria dividir aqui com vocês, e eu queria pedir muito que vocês deixassem as suas opiniões aqui, porque depois eu vou querer ler cada uma delas, o que fazer. Me dá uma dó tremenda poupar no Brasileirão. Eu achei, por exemplo, que ter poupado tanto contra o Corinthians era um jogo ganhável, né? Tudo bem, perdeu com aquela lambança do Rodinei, normal teria sido até um empate ali, mas se tivesse botado mais alguém, né, apimentado um pouquinho aquele misto, dava para ganhar. Mas a gente viu depois pelo espetáculo que o Flamengo deu contra o Atlético Mineiro, onde correu 90 minutos. Gente, os jogadores do Flamengo, o Pedro saiu com cãibra de tanto que ele correu. O Everton Ribeiro, no final, também estava morto, mas entregou o coração durante a partida. Não dá para ir para criticar, poupou contra o Corinthians, perdeu o jogo, mas ganhou espetacularmente o jogo contra o Atlético Mineiro. Então, a sensação que eu tenho é que o brasileiro, o título do brasileiro, não dá para pensar. Só se aconteceu uma conjunção de fatos absolutamente exótica, como aconteceu em 2009, por exemplo, para o Flamengo ainda continuar disputando o brasileiro quando acabar essa sequência aí. Ainda tiver com alguma chance no brasileiro quando acabar essa sequência. A priorização, no meu modo de ver, tem que ser Copa do Brasil e Libertadores. São os 2 títulos que o Flamengo tem grande chance de ganhar. Os dois. Pode repetir lá o que o Palmeiras fez no primeiro ano do Abel, lembra? Libertadores e Copa do Brasil. Eu acho que é bem possível, sim. Jogando o futebol que jogou nesse jogo contra o Atlético Mineiro, com aquele empenho, com aquela aplicação tática e com o talento que nós sabemos que o Flamengo tem, eu acho que dá para ganhar a Copa do Brasil e a Libertadores. Se quiser o brasileiro também, periga acabar ficando sem nada. Mas vai chegar o Arturo Vidal e o Cebolinha. Sim, claro. Os mistos do Flamengo, os mistões, vão ficar cada vez mais saborosos. Porque, por exemplo, você pode poupar o Everton Ribeiro e escalar o Arturo Vidal. Você pode poupar o Pedro ou o Gabigol e escalar o Cebolinha. Mas, mesmo assim, vai ser muito difícil você conseguir jogar com um time titular, com um time mais forte no Campeonato Brasileiro. E, naturalmente, eu acho que isso vai afastar o Flamengo de vez da luta pelo título. Copa do Brasil e Brasileirão, não. Eu acho que os dois, dá para ganhar os dois. Jogando aquela bola de ontem, o Flamengo não tem que ter medo de nenhum time na América do Sul. O Flamengo é mais forte do que qualquer time na América do Sul, jogando da maneira como jogou contra o Atlético Mineiro nesse jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Aliás, só para deixar no ar, também quero que vocês comentem isso, mas eu não vou me alongar muito, mas jogo para vocês e quero que vocês respondam nos comentários. Cebolinha entra onde? Vai separar Pedro e Gabigol? Eu não separaria. E o Arturo Vidal? Vai barrar quem? O Everton Ribeiro? Justamente agora que o Everton Ribeiro se encontrou nessa nova posição? Difícil. Vai barrar o Thiago Maia ou o João Gomes? Eu acho que Arturo Vidal e Cebolinha, pelo menos no início, entram como grandes reservas. O que eles produzirem em campo é que vai dizer, naturalmente, se podem ser titulares absolutos ou não. Mas com essa sequência insana de jogos aí, certamente vão ter muitas oportunidades de jogar, porque o Dorival vai ter que rodar e rodar muito o elenco. Valeu, galera. É essa a proposta que eu deixo aí para vocês hoje. Poupar ou não no Brasileirão, esquecer o Brasileirão e focar na Copa do Brasil e na Libertadores, ou não. Tentar ir com tudo, como fazia o Jorge Jesus. Bota o seu comentário aí, bota a sua opinião aí nos comentários. E, claro, deixa o like, né, galera? Deixa o like. E se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve aí, cara. Garanto que você vai se divertir. Se inscreve e ativa o sininho. Sempre que eu, Ilan, ou nós dois juntos, fizermos algum tipo de conteúdo, seja live, seja vídeo, você vai ser avisado. Valeu, galera. É isso aí. Até a próxima. Valeu. Grande atuação do Mengão ontem.